Fala galera, beleza? Tudo certinho? Na paz? Vamos para mais um pré-mercado para o dia 14. Vamos lá então analisar o índice. Bom, galerinha, eu deixei aqui no 30 minutos, tá? E respeitou bem as mesmas regiões, né, que a gente tinha marcado. Praticamente adicionei essas duas regiões do movimento de hoje. O dólar, essa região estava um pouquinho mais aqui como, né, uma região de demanda, aí o mercado definiu esse movimento, respeitou nossa região, respeitou a região novamente, né, e aí o mercado voltou a subir, né. Então você vê que a preparação do gráfico é importantíssimo, né, aonde deu o melhor trade, né, e aonde deu o melhor trade foi cravado no que a gente marcou, né, no pré-mercado para hoje, certo? Acompanhamos aí o mercado, né? Então bastante oportunidade aí, né, em regiões. Falamos dele vir buscar essa base, né, do mercado vir nessa região e a gente ter uma boa oportunidade de venda, e foi o que aconteceu, né? E aqui tivemos aí, né, eu falei que essa demanda ainda seria forte, né, na live de hoje. Também deu um movimentinho legal aí, subindo, né, pegando metade da região aqui, né, olha lá, subindo aí seus 450 pontos, né? Então veio numa região fresh, né, numa região um pouquinho mais embaixo, tá, galerinha? Então o que a gente espera aí do índice? Bom, vamos manter, tá, esse movimento aqui da alta, manter essa região. Falamos que essa estrutura é muito forte, né, e o mercado está mostrando. Então, para a gente ter o mercado, tá, acredito que ter o mercado comprador, acredito que dessa região o índice passa, e nós vamos analisar o movimento, como que ele vai chegar nessa supply. Se o índice respeitar essa região, ele marcou o drop que a gente falou, né? Comentamos na live, deixa marcar o movimento, fazer o pullback para fazer a venda. Falamos, dá para vender aqui, dá para vender agressivo aqui, né? E o alvo sempre na próxima região, tá? Então acredito que o índice respeita, pode até fazer um pullback aqui nessa microestrutura aqui de rally, base rally, ganhar esse movimento, tá? E aí sim a gente começar a analisar o mercado. Se o índice respeitar essa região pelo movimento, da onde ele partiu, pelo movimento definido hoje, tá? Aí ele vem mais embaixo aqui. Aí nós vamos cuidar. Aqui eu não sei se ele segura muito, tá? Nós vamos esperar o índice nessa região aqui. Vamos considerar aí o 115.500, tá? Mesmo assim, tá, galera? Mesmo assim, né, vamos considerar, tá, o movimento ainda de correção, tá? Mesmo que ele venha, né, nessa região aqui. Então você olha como uma região de correção para ele ainda buscar, como nós falamos, tem alvo lá no 120 mil. Tá? Então ainda é um rally muito forte, base muito boa, tá? Claro, se ele respeitar aqui, né, ganhar esse movimento aqui, já chegar forte aqui, ele pode respeitar essa estrutura e buscar essa região novamente. Aqui, a gente, sempre que ele chega numa zona importante, a gente vai analisar contexto e esperar, tá? Então, para comprar bem, tem que ser nessa região e ficar posicionado. Então, se eu penso em ficar posicionado, eu tenho que comprar nessa região aqui, né? Ele pode marcar um rally, vir testar aqui, você comprar no pullback, comprar na passada aqui, mas você tem que estar nesse contexto aqui, ó, de demanda para poder vir buscar essa região como alvo, certo? Você vê que o mercado aí desceu 1.500 pontos, né? Desceu até legal, mas ainda você vê que o mercado está travadão, né? Beleza? Então, o mercado chegando nessas regiões, tá? A gente vai ter ainda boa compra, vai ser uma correção, tá? E futuramente, claro, ele vem buscar essas regiões aqui, né? Cedo ou tarde ele busca. Aqui também é uma boa base, né? Onde o mercado rompeu a estrutura, então o mercado enrosca nessa região aqui, tá? Ó, pode ver que
consideramos, né? Consideramos aí a correção, né? Ó, aqui também ainda pode ser um nível de correção, mas ele enrosca aqui primeiro para depois vir nessa região. Tá? Aqui também, futuramente, aqui na região de 113 mil, tá? Podemos pensar em compra boa, tá? Ele vai quebrar essa estrutura, então a gente tem uma futura compra nessa região aqui. Aí vai depender, né, de todos os fatores aí do que acontece no nosso país, ao redor do mundo, né, com toda a bagunça aí que está acontecendo. Beleza? Esse é o cenário para o índice. O Doleta, mantemos também a nossa análise na força da venda, né? Então manteve, né? O mercado respeitou nossa análise, né? Continuou o movimento que a gente falou da venda, né? Foi fazer a correção, então você olha como movimento de correção. Aqui, né? Era uma região que ele não era uma supply legal, por isso que ele foi mais em cima. Aqui sim, né? Nós temos uma origem mais definida de drop, né? Então o mercado foi lá buscar liquidez para dar essa porrada aqui, né? Então aqui era o momento de comprar, né? Na região, né? Ou marcando esse primeiro movimento aqui, eu poderia comprar depois da rejeição, né? E para sair nessa região aqui, nessa máxima, né? Ou vender agressivo, como a gente falou no pré-mercado para hoje, né? Que essa região seria boa para venda, sendo uma fresh zone, tá? E o que a gente espera do dólar, né, galerinha? Ainda temos essa força de venda aqui, tá? Então o dólar precisa mostrar muita força passando dessa região, ele precisa anular esse movimento aqui agora para a gente pensar em compra, tá? Senão ainda o mercado é vendedor, então ele pode respeitar essa região. Eu não vejo muita força aqui no índice ainda, tá? Nesse movimento, então ele pode respeitar. Ele ainda tem essa região como fresh zone, ele não veio na estrutura, ele veio, né, nas distorções aqui, ele veio buscar liquidez. Então essa região ainda é muito boa para pensar em venda, tá? Agora, claro, se o mercado daqui, né, abrir praticamente com gap de alta nessa região, ou, né, ele abrir junto e buscar essa região num primeiro movimento, aí você fica esperto. Porque daí ele quebrou essa estrutura, ele pode respeitar aqui e continuar esse movimento. Aí o nosso alvo é aqui. Tá? Agora, se ele continuar nesse movimento aqui, tá, galerinha? Aí ele pode fazer isso daqui. Certo? Porque não temos força de compra, né? Aí ele vem na região aqui, né? Assim como também ele trabalhar aqui, fazer um movimento aqui, né? E continuar fraco aqui, ele também faz esse movimento. Tá? E aí nós temos a região de demanda que ainda é válido para pensar em compra. Tá? Então dólar nós temos boas regiões aqui, tá? Demanda, temos uma boa região de supply, né? Ó, extremidades. Então quer operar bem? Opera nessas extremidades, deixa o mercado chegar aqui. Como eu falo, né? Se você opera estrutura aqui, ó, e olha esse movimento, né? Ó, começou a rejeitar. Aqui é região com pressão de venda, então você vende. Então você tem que operar no contexto. Aqui é uma extremidade, aqui é a origem do movimento. Ele veio numa origem de movimento. E olha o trade aqui, né? Ele veio numa origem de movimento. Olha o trade. Nós falamos que aqui ia dar uma oportunidade quando viesse a primeira vez. Assim como falamos aqui que o mercado poderia dar oportunidade, ainda está dentro daquela análise que eu falei dele, né, descer forte, tá? Ele pode vir buscar esses 120 mil para fazer aquela queda, né, forte ali que nós comentamos nos estudos. E ó o dólar como subiu forte aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos ele subiu aqui quando veio a primeira vez na região aqui, ó. Olha lá, bastante, galera. 30 pontos. Eu posso pegar 10 pontos, 12 pontos, 8 pontos, 15 pontos, né? E bater a meta do mercado, operando na região. Tá? Então, o dólar é essa probabilidade, tá? A gente tem, eu falei ainda de um mercado desses alvos aqui embaixo, né? Falei que tem um alvo muito forte aqui, não sei se ele tem força para descer mais, né? Porque aqui já entra muita pressão de compra, né? Então sempre que você tem a região, se ele vier um pouquinho abaixo, cuidado com o rompimento falso e ele voltar para a região. Sempre espera voltar para a região para pensar em trade. Né? Porque às vezes a gente deixa a ordem apregoada, é estopado, né? É estopado, ele pega lá o stop,
ele enxuga tudo e ganha força de compra, né? Porque você não teve paciência. Beleza? Tá? Então essa é a visão aí do índice e do dólar, né? E aqui a gente vai ter ainda oportunidade para vender, né? Aqui é um trade mais curto, aqui é um trade que a gente pode ficar mais posicionado, tá? E futuramente, né? Essas regiões também aqui, né? O dólar aí onde quebra a estrutura, né? Aqui vai ser uma região importantíssima. A gente pensar em venda até mais posicionado, né? Pode dar uma venda até melhor do que esses 2 pontos, né? Aqui a gente ficar mais posicionado aqui. Beleza? Tá, galerinha? E o mercado nessas regiões, já sabe, junta com o estudo sempre do dia anterior, né? Não custa nada ver o videozinho mais uma vez, junto com o estudo de hoje. Aí reforça toda a análise que a gente faz todos os dias. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Deixa aquele like, compartilha e amanhã tamo junto aí no mercado. Valeu!